representante da organização Artigo 19, para fazer a sua apresentação. Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero começar agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui e a disponibilidade do CAD de nos escutar a sociedade civil não empresarial, nessa que é a primeira oportunidade da Artigo 19 de comparecer formalmente perante esse órgão. E eu agradeço especialmente que, como falaram os conselheiros Vitor Fernandes e Diogo Thomson, que essa audiência seja vista como uma oportunidade de enfrentar a assimetria de informação, ou seja, como um canal de promover acesso à informação, que é justamente uma das linhas do mandato da Artigo 19. E, com isso, eu me apresento mais propriamente. O meu nome é Raquel da Cruz Lima e eu represento o Artigo 19 Brasil e América do Sul, que é uma organização não governamental de direitos humanos, fundada em Londres em 1987, que atua no Brasil há mais de 15 anos e que busca defender e promover a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação em todo o mundo. O nome do artigo 19 é uma referência ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que é um dos pilares do direito internacional dos direitos humanos para a promoção da liberdade de expressão e do acesso à informação livre. E justamente por representar uma organização de direitos humanos, que eu acredito não seja o interlocutor mais corriqueiro nesse espaço, o foco dessa intervenção é muito menos o desmiuçar as matérias sob análise desse conselho e muito mais o de defender uma perspectiva de análise, um eixo de interpretação a partir do qual o CAD poderia se aproximar dos casos de mercados digitais. E, para isso, a minha fala vai abordar 3 pontos. O primeiro é sobre a relação entre os serviços digitais e o gozo de direitos humanos. O próximo é a relação entre a liberdade de expressão e o tema da concentração econômica. E, por fim, é explorar as possibilidades de como o antitruste pode, sim, incorporar uma perspectiva de direitos humanos. Iniciando, então, acho que é bastante evidente o quanto a internet é uma ferramenta essencial para o armazenamento e difusão de informação, para a troca de ideias, para a oferta de serviços públicos e privados, o que faz com que ela tenha uma relação indissociável com a proteção e a promoção de direitos, mas também com a violação de direitos. E antes de adentrar nessas 2 dimensões, é importante marcar que as possibilidades de acesso e uso e experienciar a internet não é igual para todas as pessoas. As populações especialmente mais vulneráveis, e esse foi um elemento já citado, sobretudo mulheres, pessoas negras, pessoas pertencentes às classes D e E, vivem a internet extremamente baseado exclusivamente no acesso por dispositivos móveis e que muitas vezes são compartilhados por membros de uma mesma família. Voltando, então, para as dimensões de promoção, de proteção, mas também de violação, o aumento da digitalização de vários serviços públicos fundamentais deixou bastante evidente como o exercício de direitos básicos pode estar bastante relacionado a esse acesso ao ambiente digital. Especialmente grupos muito vulneráveis enfrentaram dificuldades sérias para ter acesso ao cadastro no auxílio emergencial, justamente por dificuldades do download de aplicativo, o que mostra uma parcela mais vulnerável experienciando a possibilidade de acesso a um direito condicionado à maneira como esses serviços digitais funcionam. Em relação às violações diretamente relacionadas ao ambiente digital, acho que a minha colega que antecedeu citou algumas situações que estão bastante em pauta, principalmente a maneira como as empresas de tecnologia coletam, tratam, processam dados, mas também com os modelos de negócios das plataformas digitais, têm contribuído ao redor do mundo para a disseminação de conteúdos problemáticos, inclusive conteúdos proibidos, como discursos discriminatórios contra grupos protegidos, populações negras, mulheres, populações LGBTQIAPN+, e além também da disseminação de desinformação. Mas existem outros problemas que estão recebendo menos atenção no debate público. E esses são os riscos decorrentes da extrema concentração dos mercados digitais e como esse é um problema tanto na perspectiva da defesa da concorrência, bem como um problema na perspectiva dos direitos humanos de forma geral e da liberdade de expressão de forma específica. Com isso, eu trago algumas observações sobre o sentido do próprio direito à liberdade de expressão, que também acredito não seja o direito mais cotidiano da análise desse conselho.
A liberdade de expressão é uma garantia bastante ampla que está prevista na Constituição Federal e também nos principais tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, como a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. E existe uma frase constantemente reiterada, que pode ser banalizada, mas tem que ser levada a sério, que sustenta que a liberdade de expressão é pedra angular da democracia. A liberdade de expressão, por isso, não possui só uma dimensão individual, como a garantia das pessoas de buscarem, receberem e difundirem ideias de todos os tipos, mas possui também uma dimensão social, correspondente ao direito de receber e conhecer as informações divulgadas por outras pessoas. Além disso, a partir dos padrões internacionais de direitos humanos, se tem que os Estados não têm só uma obrigação negativa de não atrapalhar na liberdade de expressão das pessoas, mas eles têm uma obrigação positiva de garantir o exercício desse direito. Isso significa que os Estados também devem agir ativamente para criar um ambiente propício para o exercício da liberdade de expressão. Isso inclui, por exemplo, medidas para impedir a monopolização ou a concentração indevida da mídia, ou assegurar que grupos historicamente silenciados possam se fazer ouvir. Vários organismos internacionais há muito tempo reconhecem que o direito à liberdade de expressão implica no dever dos Estados de impedir a concentração excessiva da mídia. Entre outros órgãos, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que é o órgão responsável pela interpretação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele já apelou aos Estados para que encorajassem a diversidade de propriedade dos meios de comunicação e das fontes de informação, inclusive por meio de regulamentações eficazes sobre a concentração indevida da propriedade dos meios de comunicação no setor privado. Eu acredito que seja bastante evidente como, na imprensa, a concentração é um problema grave para os direitos humanos como um todo e para a liberdade de expressão em particular. Mas esse problema também se repete no ambiente digital, já que vários serviços digitais, como as plataformas de redes sociais, os buscadores, aplicativos de navegação, eles exercem um poder decisivo na distribuição de conteúdos. Mas, além disso, essa concentração tem tido um grande poder para moldar o que a internet é ou o que ela pode ser. A internet surgiu com a promessa de alterar o quadro de concentração da própria mídia. Baseada na descentralização da produção e da circulação de discursos, ela colocou no horizonte a possibilidade de construção de um espaço diverso e plural, de ampliação de vozes de indivíduos e grupos até então preteridos. No entanto, as empresas de tecnologia gradativamente se converteram em poucas e gigantescas plataformas, praticamente se tornando sinônimo do que se entende por internet. Em outro momento, com uma proposta de algo aberto e descentralizado, hoje a rede mundial se traduz em plataformas fechadas, controladoras de boa parte do que se produz e se difunde de informação. O domínio de alguns poucos atores no setor tecnológico limita oportunidades para o surgimento e sustentabilidade de empresas menores e para a inovação, sobretudo no segmento de tecnologias que tragam perspectivas inovadoras e de grupos historicamente silenciados, como novas perspectivas de gênero, de identidade étnica racial e também outras experiências culturais. Essa restrição, então, afeta de forma negativa na diversidade da infraestrutura da comunicação na internet e impede que haja um ecossistema verdadeiramente autônomo, diverso e plural. Assim, essa concentração excessiva das empresas de tecnologia e a sua posição de mediadoras da experiência digital faz com que, para o artigo 19, seja possível dizer que elas atuam como verdadeiras gatekeepers de direitos humanos. E é justamente com essa expressão que eu chamo a atenção para a potencial conexão entre antitruste e direitos humanos. O artigo 19 reconhece que, até hoje, nas discussões do CAD, foram poucas as oportunidades de trazer menções a aspectos relacionados a direitos humanos. Mas já houve situações em análises de cartel de licitação ou discussões sobre sustentabilidade que algumas considerações aparecendo, ponderando o impacto de certos modelos de negócios ou efeitos de condutas prejudiciais à ordem econômica. Ou seja, existe precedente, mas existe muito espaço para ampliar. E essa audiência mostra como esse é um momento de oportunidade para isso, já que um dos pontos de partida para esse espaço é o reconhecimento de uma certa limitação do ferramental em voga do antitruste, a inovação desses mercados e a necessidade de um novo repertório para análise. Esse é o momento para poder incorporar novas ferramentas que tragam perspectivas novas. E o que significaria trazer outras perspectivas
à luz dos direitos humanos, sobretudo uma atenção para os aspectos de pluralidade e diversidade, para entender que a internet não são só negócios, mas sim diferentes formas de uso muito diretamente conectados a sentidos profundamente democráticos, como a atuação de defensores de direitos humanos, que podem depender de aplicativos para registrar e compartilhar violações de direitos, e também a atuação de jornalistas, que em muitas situações de autoritarismo, veem aplicativos de VPN a condição sine qua non para exercer o compartilhamento de informação. Para encerrar, eu gostaria de dizer que é possível que vários setores aleguem que agregar outras perspectivas jurídicas às análises do CAD poderia trazer problemas de incerteza e imprevisibilidade. Mas o artigo 19 acredita que o CAD pode abraçar essa tarefa, da mesma maneira que outras autoridades que aplicam a lei já o fazem, ao considerar, dentre suas próprias competências, uma interpretação sistêmica a partir da Constituição Federal e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. E para que essa tarefa possa ser desempenhada de uma forma responsável, transparente e com previsibilidade, é fundamental que o CAD cada vez mais faça uso de ferramentas exatamente como esta, da possibilidade de diferentes vozes, diferentes perspectivas e diferentes expertises serem agregadas de uma forma transparente, plural e democrática. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Raquel da Cruz Lima. Lembro a todos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal do CAD no YouTube e tivemos um pico de 270 pessoas acompanhando a audiência, agora algo em torno de 200 pessoas acompanhando a audiência, o que demonstra, conselheiro Vitor, o grande interesse da sociedade acerca dos assuntos que estão sendo debatidos na tarde de hoje.